Olá, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical, você também que é professor, que é aluno duas vezes, nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2021. A lição é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções dos ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, o recorte histórico aí, desde o reinado, o começo do reinado de Salomão e a construção do templo até o cativeiro de Judá. E hoje nós vamos estudar o reinado de Acasias, fazer um comentário que pode servir para você que é aluno, pode servir para você que é professor, enriquecer a sua aula, tá? Eu sei que cada um tem sua forma de aplicar os ensinamentos que aqui serão repassados na lição. Eu não quero alterar o que está aqui na lição, mas apenas fazer um comentário, um complemento com alguns detalhes que você não vê diretamente aqui na lição bíblica da escola dominical, até porque não tem como colocar tudo nessa lição. A lição número 5 é o reinado de Acasias. O reinado de Acasias. Primeiro, quem foi Acasias? Acasias foi o filho de Acabe com Jezabel. Imagine o DNA, os genes desse rapaz. Ele veio já, a Bíblia já o menciona como um rei que seguiu os caminhos do seu pai. Isso aí está em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 22. No último capítulo, já vai dizer que no versículo 53, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe. O versículo 54 diz que ele serviu a Baal e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Então já vemos aqui que ele não era uma pessoa tão boa assim, tá? Ele foi um rei que reinou por pouco tempo devido justamente a essa idolatria que ele seguiu aí o caminho do seu pai e da sua mãe. Importante salientar que ele começa a reinar após a morte de Acabe. E Jezabel não morreu junto com Acabe, tá? A história de Jezabel é trágica, mas ela continuou viva e exercendo poder sobre o seu filho, tá? Mas esse filho aqui, ele dura apenas 2 anos no reinado. Mas a Bíblia fala pouco sobre ele, mas alguns fatos são interessantes sobre Acasias, que você pode utilizar na sua aula aí. Acasias assumiu o trono e faz uma tentativa de uma aliança com Judá para estabelecer um domínio comercial em direção ao Mediterrâneo. Se você procurar um mapa, você vai ver que Samaria não estava tão longe do mar Mediterrâneo, da Fenícia. Então ele procura uma aliança com a questão de embarcações, envio de pessoas, para que os dois reis, tanto Acasias como o rei Josafá, eles pudessem ter um domínio do comércio ali naquela região. Mas Josafá não aceitou, um rei crente como Josafá, ele não quis aceitar a aliança com um ímpio pagão como era o rei Acasias. Outro fato importante é que, ao assumir o seu reinado, após a morte de Acabe, o rei Acasias sofre uma revolta. Essa revolta não é interna, tá? De dentro dos seus generais, dos príncipes. É uma revolta de um reino vassalo, que era o reino de Moabe, que estava subjugado a Israel desde a época do seu avô, mas que agora com ele o reino se revolta, tá certo? Ele herdou uma crise espiritual, a despeito de viver um tempo de prosperidade financeira. Nem sempre a gente estar bem financeiramente, ou de saúde, etc., significa que a gente está bem com Deus, tá? E ele herdou essa crise espiritual e a revolta de Moabe. Durante o início já do seu reinado, algum tempo do seu reinado, aliás, ele sofre um acidente doméstico, e esse acidente doméstico o leva à morte. A Bíblia diz que ele caiu pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. Está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Esse capítulo 1, versículo 2, ele é importante para toda a narrativa bíblica, porque ele diz que ele caiu das grades, ele caiu do terraço, das grades de um quarto alto. Ninguém sabe exatamente a altura, quantos andares tinha aquele palácio, né? Mas ele cai, adoece
e toma uma decisão que sela o seu destino, sela a sua própria vida, que é a decisão de mandar mensageiros a Baal-zebub, deus de Ecrom, para perguntar se ele iria sarar desta doença. Por causa dessa queda, provavelmente ele tenha quebrado costelas, outras fraturas, pode ter tido hemorragia interna, tá? De sorte que ele ficou acamado e ficou desesperado a ponto de enviar mensageiros a Baal-zebub. E aqui entra o nosso personagem das duas últimas lições, o maior dos profetas, o profeta do fogo, que foi o profeta Elias. Tá? No versículo 3 diz que o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te e sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes, ó a mensagem do anjo, a mensagem de Deus: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? É importante a gente lembrar que Baal ou Baalins não dizia respeito a um único Deus, a uma única divindade. O panteão de divindades dos cananeus, dos filisteus e daquela região era muito grande. E diversos deuses eram chamados de Baalins, ou seja, Baal ou Baalins significam a junção de deuses. Baal, Senhor, né? Então poderia significar apenas um deus, mas o mais provável é que o termo Baal também se referia a uma junção de diversos deuses. O termo Baalins é certo que é a junção dessas divindades dos cananeus. Entre essas divindades existia o Baal-zebub. Não fica claro, gente, quem exatamente Jezabel e o seu pai Acabe adoravam, porque existia o deus Haddad, que era um deus, olha, o deus Haddad, né? E não ficou claro se esse Baal, que era adorado na época de Acabe e Jezabel, era o deus Haddad, que vários eram chamados de Baal, ou se era o deus fenício Melkarte, que era o deus a quem Jezabel adorava. Mas ele pede ajuda e pede a resposta, manda mensageiros a Ecrom, onde era adorado o deus Baal-zebub. Baal-zebub era uma divindade de Ecrom, e Ecrom ficava aproximadamente 70 quilômetros de distância de Samaria. Importante ver, não sei como é que vai ficar aí, mas tem o mar Mediterrâneo, tem a parte dos filisteus e vem a parte de Israel. Então ele envia pessoas, acho que colocando assim, ele envia pessoas para perguntarem a Baal-zebub se ele iria sarar dessa doença. Por que ele envia para Baal-zebub? Baal-zebub era considerado o deus da cura, tá? E também chamado de Senhor das Moscas. Qual o paralelo entre Deus da cura e Senhor das Moscas? Acreditava-se, naquela época, que as moscas tinham relações com doenças, ou seja, já naquela época eles faziam associação de moscas e doenças. E diziam que esse Deus, o Baal-zebub, espantava as moscas. Outra versão diz que, na verdade, ele se comunicava no zumbido das moscas. Nesse zumbido das moscas, o Baal-zebub se comunicava com os seus sacerdotes e profetas. Fato é que esse Baal-zebub é o mesmo Beelzebub mencionado nos evangelhos do Novo Testamento. A mesma divindade passou gerações como o Senhor das Moscas, o Beelzebub, o príncipe dos demônios, uma divindade que os judeus acreditavam ser o príncipe dos demônios, mas era o mesmo Baal-zebub de Ecrom, lá na terra dos filisteus. O Senhor das Moscas também era chamado de o Deus da cura, tá certo? Essa divindade pagã, ela se tornou odiada pelos judeus e pelos cristãos, e o simples mencionado nome Beelzebub fez com que Jesus dissesse a famosa afirmação de que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Vamos seguir aqui. Então, ele mandou para esse Deus, o Baal-zebub, o Senhor das Moscas, o Deus adorado em Ecrom, que era considerado o Senhor da cura, né? O Senhor das Moscas. Elias faz a pergunta: por acaso não há Deus em Israel para você consultar?
a ponto de você mandar para Baal-zebub, o senhor das moscas, o mensageiro volta para o palácio imediatamente com essa mensagem. E a mensagem dizia mais o seguinte: por causa dessa atitude, você vai morrer dessa doença. Olha só, não precisava constar Baal-zebub, o Deus de Israel estava ali e poderia dar a resposta. O Deus Jeová, Elias estava no caminho, poderia ser consultado para dar a resposta. Deus objetivava aqui o arrependimento de Acasias, porque não tem Deus em Israel. Por acaso eu não sou o Senhor para você ir chamar outro Deus? Deus ainda dá uma oportunidade para Acasias, mas ele não se arrepende, né? O mensageiro volta e diz: olha, você vai morrer dessa doença. Encontrei um homem que falou isso. Aí ele pergunta: qual o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Olha só, qual é a roupa que ele veste? Aí diz assim: o aspecto do profeta é conhecido, a forma do profeta, o jeito do profeta é conhecido. O tipo de roupa que se popularizou após Elias, com essa roupa de pelos, que inclusive João Batista usava, uma roupa de pelos, um cinto cingido. O homem, ele responde, capítulo 1 de 2 Reis, versículo 8. Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse eles: é Elias, o tisbita. O rei já sabia. O seu pai confrontou Elias por diversas vezes. Eles consideravam Elias um inimigo do reino. O perturbador de Israel, Acabe chamou Elias de inimigo meu. Olha só. E Acasias sabia do que Elias fez no Carmelo, do que Deus fez através dele, da seca. Acasias sabia de tudo e não quebrantou seu coração para pedir perdão a Deus, para pedir misericórdia a Deus, para mudar a sua vida. Antes, basicamente, ele fica com o coração mais obstinado, o coração mais endurecido e vai enviar um grupo de 50 soldados. Na época antiga, 50 era um poder. Então ele viu um poder bélico, 50 soldados, para chamar o profeta. Para chamar o profeta só precisava de uma pessoa. Mas ele envia uma guarnição de soldados para amedrontar e talvez trazer Elias à força. Observe bem, os primeiros 50, o que ele chegou e disse? Ó homem de Deus, o rei diz, desce. Caiu fogo do céu. Elias disse: eu sou homem de Deus, caiu fogo do céu e te consuma a ti aos 50. Caiu fogo do céu e consumiu a ele aos 50. Por isso Elias é chamado o profeta do fogo. E muitos acreditam que ele é uma das duas testemunhas lá, que tem o poder de fazer o fogo cair do céu. O fogo caiu do céu com ele diversas vezes. No Carmelo, lá no Monte Horebe, aqui cai por 2 vezes. E ele é levado ao céu numa carruagem num redemoinho, aliás. Havia carruagem e um redemoinho. Cai o fogo do céu e consuma. Cai o fogo do céu e consumiu o primeiro grupo. O segundo grupo veio e diz assim, ao invés dele se arrepender, o outro capitão diz: assim diz o rei, desce depressa. O primeiro diz, o rei diz, desce. Agora diz, desce depressa. Fogo caiu, consumiu. O terceiro capitão já veio com um coração humilde, clamou misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim e destes que estão comigo. Aí o anjo do Senhor diz a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse ao rei as mesmas palavras: não tem rei, não tem Deus em Israel, para você ir consultar o Beelzebub, o príncipe dos demônios, o senhor das moscas? Por causa disso, você vai morrer. E a Bíblia, ela é clara ao dizer que ele morreu, tá? Infelizmente, um reinado curto e foi marcado por idolatria e infidelidade para com Deus. O juízo sobre Acabe demorou um pouco mais, mas o juízo sobre Acasias foi muito rápido. Ele era um rei idólatra e infiel, mas foi confrontado a se arrepender pelo profeta Elias, que recebe esse título de profeta do fogo, o representante dos profetas,
maior profeta do Antigo Testamento, justamente pela sua grande importância, por esses feitos e pelas suas qualidades ímpares, tá certo? Então, você que vai para a escola dominical, apenas 15 minutos de comentário, você evidentemente vai ter 45, 50 minutos para desenvolver a sua aula, você pode acoplar, colocar essas informações, algumas delas, na sua aula. Você que é aluno, já fica ligado com essas informações, que eu tenho certeza que pode enriquecer ainda mais o seu domingo, a sua aula de domingo e o seu estudo da escola bíblica dominical. Que Deus abençoe você. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, envie para os seus amigos, todas aquelas coisas do YouTube que você já conhece. Nos ajude a aumentar o nosso número de inscritos aqui no YouTube. Deus abençoe, em nome de Jesus.